Olá, pessoas! Hoje vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, procure um lugar calmo, um lugar silencioso, peguem logo o material didático de vocês, né? O livro de vocês, o estojo, o caderno, folha de ofício, tudo que vocês forem precisar, tá bom? Então vamos lá, né? A aula de hoje, gente, é de regras de acentuação e antonímias. Isso a gente já começou a estudar, né? A gente já tinha começado a trabalhar algumas regras e a antonímia, né? Junto com a sinonímia, tá bem? Então vamos só relembrar, tá bom? Regra de acentuação. A gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar de alguns termos que vão facilitar a nossa compreensão. Por exemplo, o que seria a sílaba, né? Vocês lembram que a gente falou do que é uma sílaba, do que é um fonema, do que é uma letra? Aqui a gente vai só relembrar a divisão silábica, tá bom? Aqui eu coloquei monossílaba, que seria uma sílaba, dissílaba, que é quando tem duas, trissílaba tem três e polissílaba é quatro ou mais, tá bom? Ok, isso vocês lembram, né? E a gente tem aqui também o termo sílaba tônica. Como assim sílaba tônica? O tônica quer dizer que é aquilo mais forte, não é o que tem mais tom dentro da palavra. Então, dependendo da sílaba tônica, a gente pode classificar a palavra como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como assim? Se eu tenho uma palavra que ela tem a sílaba mais forte, né, que é essa sílaba tônica, e essa sílaba for a última, claro, vamos lembrar, sempre contando de quê? De trás para frente, tá bom? Então, de trás para frente, se eu tenho a sílaba mais forte sendo a última, vou dizer que é uma oxítona. Por exemplo, se eu falar café, café, notem, esse fé é mais forte, não é? Ou seja, é uma oxítona, tudo bem? Já o termo paroxítona é a penúltima, ou seja, se eu falar, por exemplo, metrópole, por exemplo, no caso, metrópole é por paroxítona. Se eu falar teatro, pronto, quando eu falo teatro, a parte mais forte é o quê? Seria a penúltima, né? Ou seja, é paroxítona. Agora, pro paroxítona, é a antepenúltima. No caso, por exemplo, metrópole, que eu tinha falado, né? Então, vamos visualizar isso melhor, né? Junto com as regras, tá bom? Enfim, só para relembrar. A gente também tem um conceito de encontro vocálico e o encontro consonantal, que a gente já tinha trabalhado. O encontro vocálico a gente pode nomear de três formas, né? O ditongo, quando a gente tem uma vogal e uma semivogal, né? O tritongo, quando tem as três vogais, né? Sendo que uma delas só é a mais forte, é a vogal, e as outras duas vão ser mais fracas, né? No caso. E a gente também tem o hiato. O hiato, ele é o separado, tá bom? Só para relembrar, tá? O hiato separado, de tongo é junto. Beleza. E temos o encontro consonantal. O encontro consonantal é quando eu vou ter duas consoantes na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, ok? É o exemplo aqui que eu coloquei, tá? E a gente tem os dígrafos. O que seriam os dígrafos? O dígrafo é quando eu tenho duas letras, né? Independentemente se são uma sílaba e uma consoante ou duas consoantes, enfim. Essas duas letras juntas vão formar um novo fonema, ou seja, um novo som. Por exemplo, chave. Chave, esse CH, juntos, eles estão formando um novo som. O som de X, no caso, ok? E o tombo aqui que eu falei, né? Esse T, esse O, M juntos estão formando um novo fonema, que seria esse ON, ok? Para relembrar. Enfim, agora vamos se atentar a algumas especificidades. Como assim? Tem algumas palavras que elas só são formadas por uma sílaba. Eu vou chamá-las de monossílabas, ok? E essas monossílabas, ou elas vão ter alguma força, eu vou dizer que são tônicas, ou elas não vão ter força, vou dizer que são átonas, ok? Por exemplo, bem, sim, mão, sol, são átonas, não tem tanta força. Por exemplo, chá, pé, vou, pó, notem, tem mais tonalidade, não é? Quando tiver essa força, ela vai precisar de um acentozinho, ok? Então, eu vou colocar um acento, tá bom? Independentemente se é um acento agudo, que é o tracinho, ou se é um circunflexo, né? Que seria o chapéuzinho, tá bom? Como, por exemplo, o vô aqui, né? Aí vai depender se o som é mais aberto, aí eu boto um tracinho, ou se é mais fechado, né? Como, por exemplo, o vô, que eu boto um chapéuzinho, ok?
Tudo bem? Só para facilitar. Enfim, para facilitar mais ainda, a gente pode identificar que as monossílabas que terminarem em A, em E, em O, no caso, a gente já vai acentuar, tá bom? Porque elas vão ter essa força, ok? Enfim, e as palavras que não tem só uma sílaba, que elas vão possuir mais de uma sílaba, o que a gente faz com elas? A gente tem que se atentar àquelas definições que a gente trabalhou antes, né? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, aloxítonas, a gente vai acentuar todas as que terminarem em A, as, E, Es, O, Os, em ou ens. Por exemplo, aqui, coloquei reféns. Então, vou acentuar, tá bom? Jacaré, vou acentuar também. E o café, que eu tinha falado, ok? Por exemplo, cajá, também, vou acentuar, ok? Então, se forem palavras que a última sílaba é mais forte e elas terminam com essas letras específicas, né? Ou terminam com em, ou ens, enfim, eu vou acentuar, tá bom? Infelizmente, gente, essa parte é um pouquinho chata, porque vocês realmente vão ter que decorar, tá? Mas com o tempo vocês vão aprendendo e vai ficar mais fácil, tá bom? Vocês já vão acentuando, sem prestar muita atenção. Mas por enquanto, gente, é importante vocês reverem. Como assim? Se vocês estiverem fazendo uma redação, por exemplo, vocês vão ter que rever esse texto para ver se você esqueceu algum acento. Aí vocês vão ter que lembrar dessas regrazinhas, ok? Eu sei que pode parecer chato, mas lá na frente vai ficar muito mais fácil, tá bom? Vamos lá. As paroxítonas são palavras que, quando terminadas nessas letrinhas, a gente vai acentuar. Por exemplo, o que eu falei, quando terminada em R. Aí aqui, caráter, caráter. O Ra é mais forte. E termina em quê? Termina em R. Então, eu vou acentuar. Do mesmo modo, quando terminar, no caso, em N, eu coloquei aqui pólen. Ou quando terminar em X, tórax. Enfim, gente, para ficar mais fácil ainda, eu tenho uma dica para vocês. É muito mais fácil. Preste atenção. A oxítona, ela vai acentuar quando terminar em A, E, O e N. E no plural, né? Enfim, desses. A paroxítona, quando terminar nessas aqui, ela não vai acentuar. E o resto eu acentuo. Ok? De forma mais prática. É como se ela fosse o oposto da oxítona. Como se elas fossem rivais, fossem brigadas, tá bom? Então, quando uma acentua nessa letra, a outra não vai acentuar muito. Ok? Deu pra entender? Então, vamos lá. As proparoxítonas, gente, são as mais fáceis. Por quê? Porque elas vão acentuar todas. Toda palavra proparoxítona vai ser acentuada. Já acentua, tá bom? Você perceber que a sílaba forte é a antepenúltima, no caso, você já acentua, beleza? Como, por exemplo, a palavra sílaba. Esse sílaba, se você contar de trás pra frente, você percebe que é a antepenúltima, não é? Ou seja, já acentua, tá bom? Enfim, finalizando um pouquinho essa ideia de acentuação, né? Que é mais chata. Vamos trabalhar a ideia de antonímia. O que seria antonímia, gente? Antonímia é a relação de sentido oposto entre as duas palavras, ou seja, é quando uma palavra dá uma ideia de oposição. Vocês lembram que a gente falou que é sinônimo? Sinônimo são palavras que vai passar uma semelhança, não é? Se eu falar estou feliz e estou alegre, esse feliz e alegre, eles vão dar uma ideia de semelhança, ou seja, de ser quase a mesma coisa, né? A gente viu que não existe sinônimos perfeitos, ou seja, não existe uma palavra que seja exatamente a outra, não, mas tem palavras que vão ser parecidas, ok? E a gente viu também que há palavras que são o contrário uma da outra. E dependendo da situação, elas realmente são o contrário, né? Sempre que for essa palavra, vai ter essa que é o contrário da outra. Por exemplo, economizar, que é gastar, né? Que é o oposto. Progredir, e o oposto seria regredir, né? Que é tipo voltar. Escasso, que é uma coisa que está em falta, uma coisa vazia. E o abundante, né? Que é uma coisa que tem muito, tá bom? Então são coisas realmente opostas. Se eu falar dia, noite, enfim, choro, sorriso, né? São ideias opostas, a gente já consegue assimilar isso. Só que dependendo da situação, uma palavra ela pode ser um antônimo da outra, ou seja, ela pode dar um sentido de ser oposta. E não necessariamente ela é, sempre. Isso a gente vai dizer que é a influência do contexto.
Por exemplo, essa frase aqui. Estava triste ontem, mas hoje estou energizado. Notem, triste e energizado. São opostos? Não, né? Não são realmente opostos. Se você está energizado, o oposto não é estar triste. Não, é estar sem energia, estar fraco, estar apático. Não necessariamente triste. O oposto de triste poderia ser feliz, alegre, né? Mas dentro dessa situação, isso fez sentido, isso deu certo, ok? Ou seja, nesse contexto, essas palavras são opostas, tá bom? Que eu também tenho. Você prefere ir de carro ou de moto? Isso é pra gente visualizar melhor, né? Notem, carro e moto são opostos? Não são antônimos, mas nesse contexto, nessa frase, em que eu estou dando duas alternativas para você, você prefere isso ou aquilo? Aqui a gente tem uma ideia de uma coisa ou outra, ou seja, uma ideia de oposição, tá bom? Enfim, vamos para o exercíciozinho, tá? Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Esse exercício, gente, vocês podem fazer no caderno de vocês, tá bom? Botem lá a primeira questão e coloquem os itens, só os itens mesmo, tá? E vocês colocam, vamos resolver juntos, né? Claro, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo agora e já ir resolvendo e depois dar o play pra gente conferir, tá? A correção, tá bom? Vamos lá. O A, gente, rapidamente. Rapidamente. Notem, a mais forte é o quê? É esse men, não é? E vamos contar de trás pra frente. A gente tem o quê? Que é a penúltima. Se a penúltima é uma paroxítona, tá bom? Açúcar. Esse açúcar, a sílaba mais forte é esse su, né? Inclusive está acentuado. Ou seja, é a penúltima. Também é paroxítona. Tabu. Eu falo tabu. Mais forte é o quê? É o bu. Ou seja, oxítono. Sótão. Sótão também é paroxítono, ok? E sólido. Sólido. Vamos contar de trás para frente. A gente vê que é a antepenúltima, ou seja, proparoxítona, tá bom? E sinal. Sinal. Esse sinal é mais forte, ou seja, é o oxítono, tudo bem? Vamos ver, né? Se vocês acertaram realmente, né? Tenho certeza que vocês acertaram, a maioria, pelo menos, né? Enfim, aqui conferindo, né? Só a resposta pra vocês anotando qualquer coisa, tá? E vamos para a segunda questão, tá? Escreva os antônimos das palavras abaixo. Vocês também podem fazer no caderno, tá? O item A, acompanhado. Acompanhado, eu posso dizer o quê? O que seria o oposto de acompanhado? Sozinho, não é? Posso dizer só, sozinho. O item B, profundo. O oposto de profundo. Aí pode dizer que é uma coisa rasa, uma coisa superficial. Tudo bem? Iluminado. O oposto de iluminado. Aí pode dizer que é uma coisa escura, uma coisa sombria, ok? E junto. Junto é separado. Se uma coisa não tá junta, tá separado, tá bom? E ausente. Ausente é fácil, né? Ausente, presente, ok? E seco. Seco pode ser úmido ou pode ser molhado. Enfim. É o que vocês percebem. Que tá as respostas também, tá? O que vocês percebem? Que tem palavras que elas não vão ter só um antônimo, elas podem permitir outros. Como, por exemplo, o profundo, né? Que pode permitir raso ou superficial. Ou seco, que pode ser úmido ou molhado, tá bom? Enfim, gente. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Lembre-se sempre de acompanhar o canal da escola, tá? Para vocês conseguirem rever as aulas. Principalmente se vocês tiverem mais dúvidas. Acompanhe sempre o site da escola. Todo o conteúdo vai estar lá. E outras informações serão colocadas lá, ok? E a agenda digital de vocês. É muito importante que vocês façam os exercícios de vocês, ok? E, por enquanto, é isso. Até a próxima aula.